Você está vendo isso? Parece apenas uma ilha qualquer no meio da vastidão azul dos oceanos, mas o que está acontecendo lá agora mesmo pode ser o estopim para um conflito maior. Isso porque essa pequena ilha, chamada Diego Garcia, se tornou o epicentro de uma crise envolvendo vários países, inclusive potências nucleares. E quer saber o motivo? O presidente Trump acaba de enviar para lá 7 dos bombardeiros mais letais já construídos pela humanidade, e todos eles apontados diretamente para o Irã. Veja, por muito tempo, o Irã tem avançado silenciosamente com seu programa nuclear, chegando cada vez mais perto de se tornar uma potência atômica. Os Estados Unidos ficaram de longe observando isso acontecer, aplicaram sanções, mas nunca foram tão longe quanto agora. Mas um acontecimento recente mudou tudo. Trump deu um ultimato no Irã para que negociem o fim desse programa. E o Irã recusou. Agora podemos estar à beira de um conflito que poderia arrastar não apenas o Oriente Médio, mas um outro país que estava até então quieto sobre isso. E isso é, bem, um bom motivo para todos nós prestarmos atenção. Mas afinal, o que está realmente acontecendo entre Estados Unidos e Irã? E por que um outro país decidiu inesperadamente entrar nessa briga? Bom, tudo começou com uma carta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma mensagem direta ao governo iraniano, exigindo que eles se sentassem à mesa para negociar sobre o programa nuclear do país. Como todos sabemos, o Irã tem tentado há anos desenvolver tecnologia nuclear, supostamente para uso pacífico, mas os Estados Unidos e outros países ocidentais desconfiam que o verdadeiro objetivo seja construir bombas atômicas. Quando o Irã recusou negociações diretas com os americanos, Trump não ficou nada feliz. Em uma entrevista à NBC, ele foi direto ao ponto dizendo: se eles não fizerem um acordo, haverá bombardeios. Bombardeios como nunca viram antes. Trump ameaçou inclusive impor o que chamou de tarifas secundárias, que são taxas pesadas em torno de 25% a 50% sobre qualquer país que faça negócios com o Irã. Mas aqui tem um detalhe importante. É preciso reconhecer que as tensões já estavam elevadas entre esses dois países antes dessas declarações. Desde 15 de março, os Estados Unidos têm conduzido uma intensa campanha de bombardeios contra os Houthis no Iêmen, um grupo militante apoiado pelo Irã. Os Houthis têm interrompido a navegação no Mar Vermelho desde o início do conflito em Gaza, lançando dezenas de ataques com mísseis, drones e operações marítimas diretas contra navios comerciais. Eles já sequestraram pelo menos 3 embarcações, afundaram outras 2 e tiraram a vida de 4 tripulantes. A resposta dos Estados Unidos a esses ataques foi esmagadora. A campanha de bombardeios contra posições Houthi no Iêmen tem sido implacável. E para reforçar essas operações, os Estados Unidos recentemente anunciaram que o porta-aviões USS Carl Vinson está a caminho do Oriente Médio para se juntar ao USS Harry S. Truman nessa campanha. Mas se engana quem pensa que Trump ficou apenas nas palavras. Para mostrar que estava falando sério sobre o Irã, ele fez algo que chocou até mesmo seus aliados mais próximos. Ele começou a mover peças importantes no tabuleiro militar, digamos assim. E não são quaisquer peças. Estamos falando do envio de 7 bombardeiros B-2 Spirit para a pequena ilha de Diego Garcia, localizada no Oceano Índico. O B-2 é um dos bombardeiros mais avançados do mundo, capaz de voar sem ser detectado por radares inimigos e de lançar tanto armas convencionais quanto nucleares. E a ilha de Diego Garcia, por sinal, não foi escolhida por acaso. É um território britânico onde os Estados Unidos mantêm uma base militar desde os anos 70. Durante a Guerra ao Terror, após os ataques de 11 de setembro, essa base foi usada para lançar ataques contra o Iraque e o Afeganistão. O Iraque faz fronteira com o Irã, então os iranianos sabem muito bem que os Estados Unidos podem alcançá-los a partir dessa ilha.
Um detalhe importante é que essa base fica fora do alcance da maioria dos mísseis iranianos, o que a torna um ponto estratégico perfeito. Ela está próxima o suficiente para que os bombardeiros americanos atinjam alvos no Irã, mas longe o bastante para dar à Marinha dos Estados Unidos tempo e espaço para defender seus bombardeiros estratégicos contra mísseis e drones iranianos. Mas, como era de se imaginar, o Irã não ficou nada contente com essas ameaças. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, recusou as negociações diretas, dizendo: "Não evitamos conversas. É a quebra de promessas que tem causado problemas para nós até agora." Ele estava se referindo a quando Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear, conhecido como JCPOA, durante seu primeiro mandato, preferindo impor sanções severas ao Irã. Esse acordo, que foi assinado em 2015 pelos Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, tinha como objetivo monitorar as atividades nucleares do Irã. Quando Trump retirou os Estados Unidos do acordo em 2018, o plano começou a desmoronar. E sem a supervisão internacional, o Irã intensificou seu programa nuclear, instalando mais centrífugas e enriquecendo urânio a níveis cada vez mais altos. Mas a resposta iraniana às recentes ameaças não parou por aí. Altos oficiais militares do país começaram a fazer declarações agressivas sobre atacar Diego Garcia. Primeiro, falaram em ataques retaliatórios, caso os Estados Unidos atacassem primeiro. Depois, o discurso mudou para uma possível ação preventiva. Um oficial iraniano chegou a dizer: "Não haverá distinção ao atacar forças britânicas ou americanas se o Irã for atacado a partir de qualquer base na região ou dentro do alcance dos mísseis iranianos." Como você pode ver, é uma ameaça séria, não só aos Estados Unidos, mas a qualquer país que permita que suas bases sejam usadas pelos americanos. A mídia estatal iraniana também fez declarações ousadas, dizendo: "Os mísseis balísticos hipersônicos do Irã estão carregados em lançadores em bases subterrâneas seguras e estão prontos para serem lançados contra todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, incluindo Diego Garcia." Mas aqui está a grande questão: será que o Irã tem mesmo capacidade para atacar Diego Garcia? Bem, a resposta é um pouco complicada. Veja, a ilha fica a aproximadamente 4.000 quilômetros da fronteira sul do Irã. O míssil de maior alcance do país, o Khorramshahr-4, tem um alcance de apenas metade disso. Não chega nem perto. O Irã também mencionou seus famosos drones Shahed, que supostamente têm um alcance de 4.000 quilômetros. Isso seria suficiente para alcançar Diego Garcia se lançados da fronteira sul do Irã. Mas esses drones são lentos, voando a apenas 180 km por hora. Isso os tornaria um alvo fácil para as defesas aéreas americanas. E nesse sentido, é importante lembrar que o Irã já demonstrou capacidade de atacar bases americanas no passado. Em 2020, após o general iraniano Qassem Soleimani ter sido morto em um bombardeio ordenado por Trump, o Irã atacou bases americanas no Oriente Médio em retaliação. Naquela ocasião, o Irã disparou mais de uma dúzia de mísseis balísticos contra 2 bases americanas no Iraque, embora não tenha causado baixas ou mortes. Já mais recentemente, o Irã divulgou um vídeo promocional mostrando sua cidade de mísseis recém-construída, uma instalação subterrânea onde armazena seu arsenal de mísseis. É uma demonstração clara de força, mas que não resolve o problema do alcance limitado de suas armas. Agora, lembra que falamos no início do vídeo de um novo país que entrou nessa briga de forma inesperada? Então, não é um país qualquer. Estamos falando da Rússia. 2 dias após Trump fazer suas ameaças de bombardeio, a Rússia emitiu um aviso: qualquer ataque ao Irã teria consequências catastróficas. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, declarou: "Ameaças estão de fato sendo ouvidas, ultimatos também estão sendo ouvidos. Consideramos tais métodos inadequados.
Nós os condenamos, consideramos uma forma de os Estados Unidos imporem sua própria vontade ao lado iraniano. Veja, não são meras palavras. Essa declaração carrega um peso grande. Ela representa uma mudança na abordagem da Rússia em relação aos Estados Unidos. O jornal Times of Israel resumiu bem a situação dizendo: a Rússia tem, em sua maior parte, se abstido de críticas contundentes a Trump, com quem Vladimir Putin rapidamente se mexeu para consertar as relações. Como você pode ver, ao se opor diretamente aos Estados Unidos e suas ameaças de bombardeio, a Rússia mostra claramente que está disposta a escolher um lado no emergente conflito do Oriente Médio. E esse lado não é o dos Estados Unidos. E quer saber por que a Rússia se importa tanto? Bem, a resposta está na Ucrânia. Desde que Vladimir Putin lançou sua invasão em fevereiro de 2022, o Irã tem sido um dos principais apoiadores da Rússia. Para ter uma ideia, nos 2 primeiros anos desse conflito, o Irã forneceu cerca de 400 mísseis balísticos superfície para a Rússia, principalmente da família Fater, com alcances estimados entre 300 e 700 quilômetros. Além dos mísseis, o Irã também enviou milhares de drones Shahed para a Rússia, que têm sido usados nos ataques aéreos contra a Ucrânia. De acordo com a Reuters, a Rússia já lançou pouco mais de 8.000 desses drones contra alvos ucranianos até setembro do ano passado. A Rússia também está produzindo suas próprias versões desses drones. Putin ordenou sua indústria de defesa a construir 10.000 drones Shahed 136 apenas em 2024. Isso mostra que o Irã provavelmente forneceu as especificações e ferramentas para fabricar esses drones. O Irã também forneceu munições e projéteis de artilharia, algo em torno de 300.000 naquele mesmo ano. Tudo isso nos mostra que há um nível profundo de cooperação militar entre os dois países. O Irã ajuda a Rússia a bombardear a Ucrânia com armas explosivas, e agora o Irã pode pedir à Rússia que se posicione entre ele e os Estados Unidos. Mas os laços entre Irã e Rússia vão além das questões militares, eles são econômicos também, já que ambos os países são membros do BRICS. Em 2023, o bloco BRICS, que é um coletivo de nações que trabalham juntas em política econômica, recebeu 6 nações em desenvolvimento em seu grupo, incluindo o Irã. Com essas adições, o BRICS representaria 46% da população global e cerca de 37% do Produto Interno Bruto Mundial. Mais recentemente, em janeiro desse ano, Irã e Rússia assinaram um tratado de parceria estratégica abrangente que solidificou ainda mais sua relação. Putin declarou: "Estamos agora unidos em não descansar sobre os louros e levar as relações Rússia-Irã a um nível qualitativamente novo." E dessa forma, o comércio entre os dois países atingiu uma marca importante de quase 2 bilhões de dólares entre março e dezembro de 2024. Isso representa um aumento significativo em relação ao mesmo período no ano passado. Mas é provável que o comércio entre os dois países aumente ainda mais nos próximos anos. E sabendo disso, fica mais fácil entender por que um bombardeio dos Estados Unidos ao Irã colocaria esse relacionamento comercial em crescimento sob ameaça. A Rússia tem suas razões para não permitir isso. Os russos não só perderiam acesso a mísseis, drones e artilharia que está sendo usado na guerra da Ucrânia, mas também potencialmente perderia uma fonte vital de renda, já que o Irã seria forçado a concentrar seus esforços no combate aos Estados Unidos. Mas o que torna esta situação ainda mais perigosa é a questão nuclear. Atualmente, o Irã está enriquecendo urânio. E para entender como isso pode ser um grande problema, deixa eu te explicar fazendo uma analogia. Imagine que urânio é como um suco concentrado. Quando é extraído da natureza, ele é
uma mistura de diferentes sabores de urânio. Para fazer uma bomba nuclear, você precisa de um sabor especial chamado U-235. É como se você precisasse do suco muito concentrado. Atualmente, o Irã conseguiu concentrar seu urânio até chegar a 60% desse sabor especial. Para fazer uma bomba nuclear que funcione bem, normalmente é preciso concentrar até 90%. Então, o Irã ainda não chegou ao ponto de poder fazer uma bomba nuclear eficiente, mas já está muito mais próximo do que a maioria dos países. É como se eles já tivessem percorrido 2/3 do caminho necessário. Segundo o Boletim dos Cientistas Atômicos, não há nenhuma evidência pública de que o Irã tenha decidido construir uma arma nuclear, mas o país evoluiu para o que chamam de estado limiar nuclear de facto. Em outras palavras, o Irã está à beira de construir uma bomba nuclear, tem o equipamento necessário para fazê-lo e está enriquecendo urânio para esse fim. E se o Irã decidisse avançar nesse sentido, estimativas dizem que eles levariam apenas 2 semanas para enriquecer urânio suficiente para construir entre 5 e 8 armas, usando urânio na concentração de 60%. Mas essas bombas não seriam perfeitas. Armas nucleares modernas tendem a usar urânio enriquecido a 90%. Ainda assim, o que o Irã possui atualmente já é suficiente para construir uma bomba nuclear básica. Com as centrífugas necessárias para fazer isso, eles levariam algo em torno de 2 meses e meio para criar uma arma nuclear viável. Isso significa que os Estados Unidos não precisam se preocupar tanto com uma ameaça nuclear iraniana imediata, mas sim com a possibilidade de dar o empurrão que faltava para o Irã acelerar seu programa nuclear atual. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, já deixou claro no passado que o país poderia mudar sua postura nesse sentido. Ele disse: "Não estamos nos movendo em direção a armas nucleares, mas se você fizer algo errado na questão nuclear iraniana, forçará o Irã a se mover nessa direção porque terá que se defender." Enquanto isso, um alto comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, general Amirali Raizadeh, acusou os Estados Unidos de hipocrisia após as ameaças de Trump. Ele declarou: "Os americanos têm pelo menos 10 bases na região ao redor do Irã e eles têm 50 mil tropas. Alguém que está em uma sala de vidro não deveria atirar pedras em ninguém." Um duro recado em tom de ameaça. E não podemos esquecer da possibilidade de a Rússia decidir armar o Irã com armas nucleares para tentar intimidar os bombardeios dos Estados Unidos. A Rússia, atualmente, mantém algo em torno de 5.500 armas nucleares, com mais de 4.300 delas em seu estoque militar. Eles têm essas armas de sobra para fazer isso. Segundo a Rede Europeia de Liderança, um Irã com armas nucleares estaria isolado econômica e politicamente. Isso permitiria à Rússia ter mais controle sobre o Irã, especialmente seus recursos econômicos como petróleo e gás. E isso nos traz ao ponto central dessa disputa. Estamos diante de uma situação extremamente delicada. Se os Estados Unidos bombardearem o Irã, isso poderia empurrar o país para desenvolver armas nucleares rapidamente. A Rússia, por sua vez, poderia decidir ajudar o Irã nesse processo e aumentar sua influência no Oriente Médio. É importante lembrar também que os acontecimentos recentes na Síria complicaram ainda mais a situação. No final de novembro do ano passado, forças rebeldes na Síria lançaram um ataque em grande escala contra o presidente do país, Bashar al-Assad. Em pouco mais de uma semana, os rebeldes tomaram o controle das cidades sírias de Ramá e Daraa. Pouco depois, em 8 de dezembro, a capital da Síria, Damasco, havia caído. E com ela, o regime de Assad chegou ao seu fim. Isso foi um problema para a Rússia, que dependia de sua estreita relação com Assad para projetar poder indiretamente no Oriente Médio. Com a perda de Assad,
a Rússia se viu lutando para influenciar a política do Oriente Médio tão diretamente quanto no passado. O aprofundamento dos laços da Rússia com o Irã parece ser a solução para esse problema. E vocês, o que acham dessa situação? Os Estados Unidos deveriam recuar em suas ameaças? E o Irã deveria aceitar negociações diretas? Deixem seus comentários abaixo. Se gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Assim ficará sabendo sempre que publicarmos algo novo por aqui. Até a próxima!